né? Mais pessoas dando entrada, auxílio-desemprego. A gente viu na semana passada já os dados do payroll, mas a gente vai vendo aí que a política monetária tem surtido efeito, pelo menos, né, nestes últimos indicadores ali, vem mostrando uma desinflação e trazendo aí, né, um dado importante também de auxílio-desemprego para hoje. Exatamente, Paula. São dados muito importantes que o Federal Reserve leva em consideração e monitora para tomar as decisões, as futuras decisões sobre política monetária. Esses dados do CPI de hoje vieram praticamente em linha do que o que era esperado pelo mercado. Tanto é que a gente monitorava o desempenho dos futuros lá nos Estados Unidos. Eles acabaram acelerando um pouco os ganhos depois da divulgação do CPI, justamente porque a manchete acaba sendo interessante, como você muito bem disse, sinalizando essa trajetória de arrefecimento da inflação, que pode ser muito bom, né? Principalmente quando a gente olha para os dados do núcleo, que acabam excluindo os itens mais voláteis que podem pesar na inflação. Ou seja, a manchete é interessante, a manchete acabou sendo boa, acelerou um pouco as altas nos índices futuros americanos, acelerou um pouco as altas no índice futuro aqui brasileiro, mas de uns minutinhos para cá, esses números voltaram aos patamares anteriores, começaram até a perder um pouco do fôlego, justamente porque, né, os atores do mercado eles começam a ler dado após dado, eles abrem o CPI, eles desmembram o CPI para entender exatamente quais foram os fatores que acabaram tendo um pouco mais de peso ou menos peso. E claro que esses números abertos do CPI acabam sendo muito mais importantes do que a própria headline, né? Do que propriamente essa manchete de que está mostrando essa desaceleração. E o que dizem esses dados, né? Esses dados aí mostram que alguns itens acabaram sendo um pouco mais impactantes, né? Quando a gente fala do setor de combustíveis, setor de alimentação, quando a gente fala, né, é interessante, né, até falar, mas brinquedo acabou tendo um grande impacto nesse CPI, né, nesses dados de inflação, ou seja, né, tarifa aérea, carros, caminhões usados, cuidados médicos, comunicação, uma série de fatores acabam trazendo um impacto forte no CPI. Moradia, que é uma situação bastante relevante para o Federal Reserve, né? A questão da moradia, sejam em hipotecas, sejam em moradias usadas, sejam em aluguéis, são preços que acabam fazendo bastante diferença na decisão, ou pelo menos no monitoramento do Federal Reserve. O que a gente pode perceber e concluir com essa divulgação do dado do CPI hoje é que coloca, sim, né, alguns alertas, alguns pontos de atenção para o Federal Reserve. O Federal Reserve não deve, né, declarar missão cumprida. O Fed, claro que está muito dependente dos dados, mas é uma questão interessante. Não está missão cumprida, mas é um dado que acaba contribuindo para uma perspectiva otimista. Tanto é, Paula, que a probabilidade de manter os juros no mesmo patamar na próxima reunião, na reunião de setembro, pelo Fed Watch do CME Group, subiu para 92,5%. Estava cerca de 88%, 89% no comecinho da manhã, com os dados do CPI mostrando essa desaceleração, esse número, né, de atores do mercado que acreditam que o Fed vai manter a sua taxa de juros inalterada, subiu para 92,5%. E aí, nessa perspectiva, o juro começaria a cair nos Estados Unidos na reunião de março. Então, setembro mantém, novembro, dezembro, janeiro mantém a taxa de juro inalterada e aí começa uma trajetória de queda. Então, pela leitura de hoje, né, dia 10 de agosto, a gente percebe que o Federal Reserve teria chegado, na visão do mercado financeiro, no pico do juro lá nos Estados Unidos, Paula. Felipe, olhando aqui as treasuries americanas, né, voltando a subir, então, agora neste momento, o fato importante, acho que, né, dessa leitura, inclusive estou começando aqui olhando várias análises, né, já repercutindo justamente estes dados, né, o Federal Reserve aí, né, a leitura que o mercado está tendo, como bem você traz aí, o CME Group já, é que, né, claro, não é dado como vencido, mas pode ser, sim, a possibilidade de chegar, né, no ponto maior da taxa de juros, de
de trazer aí uma manutenção, né? Os futuros pelo menos já vão avançando justamente após esses dados aí do CPI mais suaves, vamos dizer assim, né? Ligeiramente abaixo do que se estava sendo esperado para o mês de julho, levantando justamente esta possibilidade do Fed estar perto do fim do ciclo de aumento, né? Não sim pensar no arrefecimento desses juros americanos, pelo menos isso já foi muito sinalizado nas últimas falas de Jerome Powell que acredita justamente que a inflação só deve convergir para os 2% dentro da meta em 2025, mas traz uma leitura importante que o mercado pelo menos está tendo neste momento, né, de repente ali o Fed já está perto do fim do ciclo de aumento, de uma estabilidade nas próximas reuniões ali, de uma manutenção na taxa de juros por lá. Índice de preços ao consumidor, então, indicador importante de inflação americano, sobe 0,2 em julho, mantém-se estável em relação ao mês anterior, ao mês de junho. Pegando ali no acumulado, então, Felipe, CPI 3,2, comparado com 3% ali do mês anterior, importante a gente sempre olhar porque a política monetária americana, ela conseguiu baixar aquela inflação que estava na casa dos 6% para 3%, ali nessa casa de 3%, mas ainda tem este caminho a ser percorrido a chegar na meta, que é de 2%. A gente vai seguir aqui monitorando, mas a gente já vai vendo aí uma reação do mercado, inclusive muito positiva diante desses dados. Exatamente, Paulo. Aí tem uma informação importante, né? A gente vai lendo as repercussões, os jornalistas de economia lá dos Estados Unidos vão publicando, né, suas impressões, as suas interpretações a respeito de todo esse indicador, né, do CPI, inflação ao consumidor americano. Só lembrando que amanhã sai o PPI, né, que é a inflação ao produtor. Mas referente ao CPI de agora, né, uma jornalista acabou citando aqui que os preços de energia, eles acabaram caindo nessa leitura de julho e aí desaceleraram também em relação ao mês de julho. No geral, parece que esse componente impulsionou menos o índice do que o esperado, com a gasolina subindo 0,2% e os preços de eletricidade caindo. Enquanto isso, o gás natural aumentou 2% no mês, depois de 5 quedas mensais consecutivas. Eu estou destacando essa informação a respeito dos preços de energia, justamente porque acabam sendo alguns dos preços mais voláteis e que acabam sendo retirados ali quando for fazer a leitura do núcleo da inflação, justamente porque a alta no preço dos combustíveis, que a gente tem visto, inclusive, o próprio petróleo subindo, tendo um preço elevado no cenário internacional, isso pode complicar o esforço do Fed contra a inflação. Justamente a gente vai percebendo essas movimentações. O aumento no preço do diesel e da gasolina, justamente com o aumento das commodities, acaba levantando também preocupações sobre essa desaceleração da queda da inflação. Preços já chegaram a subir quase 33% nos últimos tempos lá nos Estados Unidos, preço de gasolina e preço de diesel. Isso pressiona os dirigentes do Fed, que consideram que os juros já subiram o suficiente. Claro que a gente destacando, né, de novo, preço de energia caindo nessa leitura aí de julho, mesmo assim a gente continua monitorando, ou o Federal Reserve e os diretores continuam monitorando por conta que é uma situação bastante importante que pode trazer mais pressão inflacionária. Assim como a gente fala aqui do Banco Central Brasileiro, que está muito atento à questão da alta das commodities, né, do petróleo no cenário internacional, e isso pode trazer um ambiente mais inflacionário aqui para o Brasil, principalmente se houver algum tipo de repasse em relação aos preços dos combustíveis para a Petrobras. Lá nos Estados Unidos também, né? Em todo o mundo, quando o preço da commodity, o preço do petróleo acaba subindo, isso pode trazer uma pressão um pouco mais inflacionária. E, Paula, esse é um ponto importante, sensível e que provavelmente vai continuar em destaque nas observações, nos cenários, nas projeções de todo o mercado financeiro. Felipe, eu estou até olhando aqui todas as repercussões, né? Inclusive, como a gente sempre fala aqui, né? O mercado muitas vezes vê copo meio cheio, copo meio vazio, principalmente em relação a alguns dados, não diferente também lá fora. Estou olhando a análise aqui de uma... deixa eu até confirmar de onde ela é especificamente aqui. Eu estou vendo pela própria Bloomberg, né? Ela é o economista-chefe do Santander USA Capital Market, resumindo em relação a estes dados, esse relatório diz que o Fed
Fed precisa ser encorajado. Acho que a intenção deles é pular em setembro, mais uma vez sinalizando ali uma possível, né, pausa, como aconteceu quando a gente viu na penúltima reunião do Federal Reserve, né? Eles pularam ali, fez o skip, como o próprio Jeremy Powell chamou, né, naquele momento do discurso dele, de um pulo, né, não mantendo ali uma manutenção, mas deixando sim aberta a possibilidade de voltar a subir juros, como fez nesta última reunião, subindo ali mais uma vez os juros. Na visão aqui de Stephen Stiglitz, que é o economista-chefe do Santander USA, ele diz exatamente que acha que a intenção do Fed vai ser pular setembro. Ao mesmo tempo, ele observa que certamente não é a última palavra, né? Dependendo ainda muito mais de outros dados. Lembrando, o Felipe muito bem falou, temos o PPI amanhã, dado também importante. Mas, olha só, num outro indicador aqui, um outro ponto importante, quando se olha exatamente ali para estes dados, excluindo ali a habitação, olhando para serviços principalmente, é um indicador importante, porém ele vem semelhante quando exclui serviços de assistência médica que foram afetados nos últimos meses por mudanças nos lucros das seguradoras de saúde. Na verdade, acabou reacelerando mais mensalmente, sobe 0,4. O cálculo é muito consistente ali como um medidor de inflação que o Fed também tem, né? Observa ali como algo importante, como uma meta, inclusive, para se olhar, se baseia nos preços dos gastos de consumo pessoal e não é afetado pelas margens das seguradoras de saúde. Quando se observa ganho anual ali, o supernúcleo de inflação de serviços, o aumento mensal chega a 0,19. Na visão aqui de um outro especialista, esse dado não é tão bom assim quando você olha exatamente para o núcleo, né, para este núcleo de inflação de serviços, especialmente em comparação com a leitura que estava estável no mês anterior de junho, mas ainda vem melhor do que o ganho médio mensal de 0,5% registrado no ano passado. A gente vai seguir monitorando, afinal, né, a gente até falou no começo dessa semana, lembro, né, Felipe? Hoje já é quinta-feira, semana passa rápido, mas a gente falou na segunda-feira. O tema desta semana é inflação, né? Um tema muito importante, inflação que a gente vai monitorando e enxergando aí justamente, pelo menos trazendo leituras dos próximos passos das políticas monetárias. Exatamente, Paula. Inflação hoje nos Estados Unidos ao consumidor, amanhã ao produtor nos Estados Unidos também. E o IPCA também amanhã. E claro que a gente fica monitorando, né, inclusive toda essa movimentação e trazendo, claro, também os outros destaques, porque ainda colaborando com esse cenário internacional, e a gente falava inclusive sobre os preços do petróleo, acabou de sair o relatório, né, da OPEP+, em relação a produção, a perspectivas de demanda do petróleo no cenário internacional.